Bom dia, todo mundo. A gente está aqui agora, é a palestra 2, né? Negras e Negros nas Ciências, que está um nome um pouquinho diferente do que vocês viram aqui, que eu já ia pegar e falar. Já ia começar a fazer aqui um pré-discurso, mas aí eu vi agora o PowerPoint está Negras e Negros na Ciência, que eu acho que a gente tem que vir primeiro, as mulheres, então está tudo bem. E quem vai ser o palestrante é o Carlos Machado, que ele é historiador, ele é formado, ele tem mestrado em História Social, e ele tem um trabalho super interessante, a dissertação dele foi sobre a escolarização da população negra nos séculos 1920 a 1930, né, na década de 1920 a 1930, e ele tem trabalhado com a produção científica, com inventores e inventoras negros e negras na história. Então, eu não sei se vocês conhecem um livro dele, ele tem um livro, e mais recentemente ele ficou também assim super famoso, né? Vocês viram ele no, como é que é o nome no Jô Soares? Alguém viu no Jô Soares? Ele estava lá, né? Ele estava na plateia, mas o livro era dele, que tem a Alexandra Lohras. Todo mundo conhece a Alexandra Lohras, a ex-consuleza da França no Brasil. E aí, então, ele tem um livro com ela que ele escreveu, que é sobre, então, cientistas negros e cientistas negras. Então, ele vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele, sobre a história dele. E então, com vocês, Carlos Machado. Obrigado. Então, eu vou me apresentar. Eu sou bacharel, licenciado e mestre em História pela Universidade de São Paulo. Eu agradeço o convite da professora Ana e da professora Carolina. É a segunda vez que eu estou em São Carlos, é um prazer imenso. E eu venho aqui falar sobre um livro, uma pesquisa, um assunto que eu descobri por acaso. Vou começar desde o início. Em 1996, eu era office boy, trabalhava no centro de São Paulo, morava em Diadema, e gostava muito de revistas norte-americanas, gostava de inglês, músicas em inglês. E aqui no Brasil ainda não tinha uma revista para a comunidade negra. Estava iniciando a Raça Brasil, mas nos Estados Unidos tinha a revista Ebony. A revista Ebony existe desde os anos 40 nos Estados Unidos. E eu comprei uma revista em 96, no mês de fevereiro. Nos Estados Unidos, o mês de fevereiro é o mês da história negra, é o Black History Month. E lá eu me deparei com uma propaganda de uma rede mundial de fast food, McDonald's, e lá estava escrito o seguinte: todo dia você usa uma dessas coisas. Você está celebrando a história negra. Eu vou mostrar rapidamente o que eu localizei para vocês, porque uma coisa é eu estar falando, a outra é a gente visualizar o que se fala, né? Então, esse aqui é um outro slide que eu tenho. Essas aqui são algumas invenções de cientistas e inventores negros. Não está indo, não sei porquê, mas tudo bem. Essa é a minha apresentação. Jarsi Kwesi Mfume é o meu nome africano. Jarsi significa maravilhoso, é de origem egípcia, né? E aqui são livros que eu produzi. Esse aqui é o meu primeiro artigo, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, do ciclo de palestras Conheça Mais, da Fundação Cultural Palmares. Quem tiver interesse, só passar uma lista de e-mail válido, tá? Que eu mando para vocês. Se alguém puder pegar uma folha e passar para o pessoal, eu mando esse meu primeiro artigo, ele está disponível. Esse aqui é um livro que eu vendo. Tem um artigo meu, é uma coletânea chamada Terça Afro, Território de Afetos, que tem um DVD também. Ele é um projeto cultural lá da Zona Norte de São Paulo, um braço do Centro Cultural São Paulo, na Zona Norte. Beleza. Vamos ver se vai. Não vai. Foi? Beleza. Bem, eu coloquei aqui a Doutora Brinquedos, que é um desenho que muita gente conhece, porque
ela fala de uma menina que acredita que é médica, né, e que cuida dos brinquedos. Isso é para mostrar para vocês que é necessário ter referências negras para crianças, para adolescentes, porque é representatividade, é algo que está relacionado à autoestima. Isso é super importante para as crianças negras se verem representadas na televisão, em meios midiáticos, né? Recentemente, médicas norte-americanas negras, elas entraram em contato com a produção da Disney sobre esse desenho, porque elas viram que isso era muito importante, porque na época que elas pensaram em ser médicas, não tinha nenhum desenho que pudesse falar a respeito dessa realidade, né? Aqui eu estou mostrando a imagem de um cientista negro, que para muitos pode ser algo muito estranho, para outros nem tanto, mas a imagem que nós temos geralmente de pessoas negras, fora das páginas policiais, fora dos programas sensacionalistas, é a imagem de esportistas, mas nem de todos os esportes, né, de alguns esportes, músicos, artistas, mas nem de todos os ramos da arte e nem todos os ramos da música. Áreas específicas como samba, pagode, funk, futebol, basquete, né? Então, é um estereótipo, um imaginário que existe a respeito da população negra. O negro é bom para isso, né? Então, o imaginário, o senso comum, ele foi construído dessa forma. Não nos foi ensinado na escola de que a população negra pode exercer outras atividades. Eu estou voltando, né? É para cá. Aqui é um provérbio africano que diz o seguinte: até que os leões contem a sua história, os contos de caça sempre glorificarão o caçador. Então chegou a hora do leão e da leoa africana contar a sua versão da história. Então, eu tive contato com essa informação, que depois virou uma pesquisa, nessa revista Ebony, uma revista tradicional da comunidade afro-americana, no mês de fevereiro de 1996, há 20 anos atrás. Bem, 19, né? Mês que vem, daqui a pouco. E aí eu tive contato com essa propaganda do McDonald's. Estou fazendo propaganda para o McDonald's, mas eu até entrei em contato com o McDonald's daqui, pedi para eles: olha, vocês não podiam fazer um espelho, aquele espelho que você coloca na bandeja, para falar justamente a respeito disso no Brasil? Não obtive resposta. É por isso que eu até tirei o símbolo da marca. Todo dia você usa uma dessas coisas. A caixa de correio, que é uma realidade norte-americana, né? Inventada por Philip Downing. O pino de golfe, inventado pelo dentista George Grant. O filamento de carbono da lâmpada elétrica, inventado pelo engenheiro Lewis Latimer. A geladeira, aprimorada por John Stannard. O semáforo, inventado por Garrett Augustus Morgan. E a caneta tinteiro, inventada por William Purvis. Todo dia você usa uma dessas coisas. Você está celebrando a história negra. Isso aí mexeu comigo. Eu tinha 25 anos na época, eu fiquei pensando: peraí, eu saí do ensino médio, estou me preparando para entrar, para fazer FUVEST, eu quero entrar na USP, eu sou de ler bastante, mas eu nunca tinha lido um livro didático, paradidático, um livro qualquer que seja sobre esse tema. É incrível eu estar nessa idade, final do século XX, e eu não saber disso. Porque tem invenções aqui do final do século XIX e início do XX. Eu estava em 1996. E aí a gente tem muito contato com informações que vêm dos Estados Unidos. Parece que tudo que tem lá, o pessoal quer importar para cá. O que tem na Europa querem trazer para cá. E por que essa informação não chegou até a mim? Aí comecei a conversar com amigos, com amigas, as pessoas também tinham a mesma inquietação. E foi passando o tempo,
foram passando os anos. Aí um belo dia eu falei o seguinte: não tem um livro no Brasil que fala a respeito disso. Eu vou fazer o seguinte: já que ninguém escreveu um livro a respeito desse assunto, eu nunca tinha escrito um livro antes na vida, vai ser eu. Eu vou comprar dicionários em inglês, francês, e traduzir para o português uma mini biografias dessas cientistas e inventores negros. E aí eu fui aprofundando. Lógico, os Estados Unidos tem muita coisa a respeito desse assunto. Mas eu joguei aqui no Netscape, que não era ainda os navegadores de hoje, coloquei lá entre aspas, cientista negro, cientista negra, inventora negra, e apareceu cientista negro apenas na ficção científica, como um fruto de uma imaginação, não que tivesse alguém produzindo alguma ciência e que fosse afrodescendente. Eu falei assim, que coisa incrível. Hoje em dia, se você jogar cientista negro, inventor negro, você vai ver um monte, né? E eu tenho uma parcela de responsabilidade sobre isso, né? Aí eu comecei a traduzir, fiquei desempregado, e o dinheiro que eu peguei da rescisão contratual, em 9 meses, eu escrevi esse livro. Então, eu fui atrás dessas informações, verificar, testar se elas eram verdadeiras. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200 sites, era isso mesmo, né? Então, certificado dessas informações, eu comecei a fazer um levantamento e a traduzir. Levei 9 meses. E, depois disso, eu comecei a divulgar para as editoras. Aí eu fui para as editoras que estavam na minha cabeça, Companhia das Letras, Record, dentre outras, né? E as editoras falavam o seguinte, quando respondiam, o seu livro é acadêmico. Então eu fui atrás de editoras acadêmicas. Ah, tá. É interessante seu livro, só que a gente não tem verba. Tá, ok. Aí depois eu fui atrás de outras editoras. Olha, para lançar o seu livro, você tem que desembolsar 7, 10, 15, 20 mil reais, dependendo da editora, dependendo do tratamento que você quer dar para o livro. Você pô, aí não dá. Aí eu fui mostrando para editoras ao longo do tempo, e a resposta sempre foi não. Curiosamente, eu comecei a divulgar esse assunto e eu percebi que as pessoas tinham muito interesse em escolas. Depois eu fui para universidades, fui para congressos, comecei a circular o Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, fui para a formação A Cor da Cultura, da Fundação Roberto Marinho, e por aí vai. E eu percebia que as pessoas se interessavam pelo assunto. Mas por que o público se interessava e as editoras não? E nesse período eu fui me aprofundando. Eu não me abalei com os nãos que eu recebi. Eu fui continuando nesse processo. Tinha momentos que o livro parecia que ia sair, mas não saía. Até que a consuleza da França em São Paulo, Alexandra Baldello Haas, ela conheceu o meu trabalho e propôs uma parceria. E ela falou assim, olha, vamos fazer esse material juntos, tal. Eu falei assim, tudo bem. Então, com o apoio dela e com a editora DBA, esse livro finalmente será lançado. Bem, esse aqui foi o meu primeiro artigo, saiu em 2015, pela Fundação Cultural Palmares, foi fruto de uma palestra que eu dei lá, né? Esse é um artigo que eu publiquei também. Eu tenho outros artigos na internet que fala sobre esse assunto, né? Porque é uma diversidade de temas, né? E esse é o livro, né? É uma das capas do livro, que agora se chama Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Então, esse trabalho gerou esse fruto, né? Isso aqui é um artigo que eu produzi para uma revista de arte chamada O Menelik, o Segundo Ato.
Ciência Negra para a Descolonização do Saber. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de que alguém talvez possa estar em dúvida, mas por que falar a respeito disso, né? Eu trouxe aqui um livro de um ex-jogador de futebol, já deve ter ouvido falar, Lilian Thuram, da seleção francesa, que derrotou o Brasil em 98, né? Inesquecível, né? E ele tem um livro chamado Minhas Estrelas Negras, de Lúcia Barack Obama. Fez um sucesso tremendo na França, quando foi lançado esse livro em 2013, 2014. Eu acho que ele pode estar falando de uma dúvida que alguns de vocês podem ter. Ele fala o seguinte: poderia ser supérfluo, poderia ser desnecessário falar que negros inventaram, criaram coisas na área da ciência, tecnologia e inovação. Mas o problema é que a capacidade intelectual da população negra foi colocada em xeque por essa sociedade racista. O negro, durante muito tempo, ele foi visto, e ainda hoje é visto, no senso comum, como mais próximo ao macaco. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Essa ideia de associar a população negra ao macaco tem a ver com o chamado racismo científico. Intelectuais europeus de grande nome, que são ensinados até os dias de hoje em grandes universidades, têm frases que reafirmam a superioridade do homem branco europeu e a inferiorização do homem negro, o homem e da mulher negra. Inicialmente, para se justificar a escravidão, que hoje é considerado um crime contra a humanidade, o maior deslocamento forçado da história mundial, onde envolveu mais de 100 milhões de pessoas, e boa parte dessas pessoas morreram por esse processo, uma tragédia muito maior do que o Holocausto judeu do século XX. Inicialmente, os europeus recorreram à Igreja Católica, e eles disseram, a Igreja disse que os negros não tinham alma. Eles disseram também que os negros eram descendentes de Cã. E, de acordo com o mito de Noé, acho que vocês já devem ter ouvido falar, eu vou resumir, porque o meu tempo é curto. A ideia é: Noé estava bêbado dentro da tenda e ficou peladão. Ficou do jeito que veio ao mundo. E o primeiro filho que chegou lá foi Cã. Cã viu o pai pelado e começou a rir. E aí depois, Sem e Jafé pegaram um pano tal, e de costas cobriram a nudez do pai. Quando o pai voltou da bebedeira, ele amaldiçoou Cã e abençoou Sem e Jafé. Então, de acordo com a tradição do Velho Testamento, Cã, de acordo com a maldição de Noé, deveria ser escravo de Sem e Jafé, e por inúmeras gerações. Então, a Igreja Católica da época, do século XV e XVI, utilizou essa passagem para justificar a escravidão dos negros, que chamavam de negros da Guiné. Os portugueses chamaram essa população de negro. E as populações que viviam aqui, onde hoje depois se chamou Brasil, negros da terra. Então ficou esse termo. Então, inicialmente, ela foi uma justificativa religiosa e, posteriormente, uma justificativa científica. E eu trouxe aqui alguns livros que trazem essa justificativa, de grandes intelectuais estudados até os dias de hoje. Vamos lá. O filósofo alemão Immanuel Kant foi enfático na sua descrição sobre os povos negro-africanos. Os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O Sr. Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma:
dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Então, essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais, quanto à diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo, quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrada por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que se deve dispersá-los a pauladas. Vamos pegar um outro filósofo, também alemão, Georg Friedrich Hegel, famoso, né? Olha o que ele falou. A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Neles, nada evoca a ideia do caráter humano. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos, ou, para ser mais exato, inexistentes. Eu trouxe aqui no meu artigo, eu pego mais um texto de um outro intelectual famoso, Voltaire. Ele dizia o seguinte, francês, né? É uma questão séria entre eles se os africanos são descendentes de macacos ou se os macacos vieram deles. Nossos sábios disseram que o homem foi criado à imagem de Deus. Ora, aqui está uma bela imagem do divino Criador. Um nariz achatado e preto, com pouca ou quase nenhuma inteligência. Um tempo virá, sem dúvida, quando esses animais vão saber como cultivar bem a terra, embelezar as suas casas e jardins e conhecer os caminhos das estrelas. É preciso tempo para tudo. Mas nem todos os intelectuais brancos europeus pensavam da mesma forma. E aqui eu vou citar um intelectual iluminista que pensou de uma forma diferente, pouco conhecido, pouco divulgado. Ele se chama Constantine François de Volney. Ele também nasceu no século XIX e morreu nasceu no século XVIII e morreu no século XIX. Ele escreveu o seguinte, depois de uma viagem que ele fez para o Egito: basta pensar que essa raça de homens negros, hoje nossos escravos e objeto de nosso desprezo, é a mesma raça à qual devemos nossas artes, ciências e até mesmo o uso do discurso. Imaginem que estamos no meio de pessoas que se dizem os maiores amigos da liberdade e da humanidade, e que aprovaram a escravidão mais bárbara, e questionando se os homens negros têm o mesmo tipo de inteligência que os brancos. Então, essa ideia de divisão da humanidade em raças é algo que foi muito explorado pelos europeus. Não foram eles que criaram a ideia de raça, mas eles utilizaram essas ideias, e essa ideia está difundida aí no mundo. As pessoas acreditam que a humanidade é dividida em raça branca, raça negra, amarela, indígena, dentre outras, né? Mas desde 1950, uma equipe de antropólogos, cientistas, na ONU, eles escreveram um texto chamado Carta sobre Raça,
1950, dizendo que raça não existe. Raça é uma invenção dos racistas. Populações que quiseram dominar outras populações, né? E essa realidade perdura até os dias de hoje, com algumas mudanças, né? Criou-se uma hegemonia branca na sociedade brasileira e internacional. Então, para se criar isso, criou-se a ideia de raça, a ideologia de raça. Então, todos nós somos uma só espécie. E com o avanço da genética, já no final do século XX, mais ou menos no ano de 2000, depois de todo o sequenciamento genético do ser humano, confirmou-se de uma vez que todos nós somos 99,9% semelhantes. Que as questões cromáticas, a questão de cor de pele, cor de olhos, formato de nariz, lábios, tipo de cabelo, formato de corpo, tem a ver com uma adaptação do ser humano que evoluiu no continente africano e que se espalhou, migrou para continentes depois conhecidos como Europa, Ásia, Oceania e, por último, América. Então, essas características fenotípicas são características que nos permitiram dominar, colonizar todo o planeta. Então, isso é uma adaptação humana, é um resultado de uma evolução. E que foi utilizado a cor da pele para justificar um sistema bárbaro, um crime contra a humanidade. Então, nisso acreditou-se que o negro era inferior, que o negro era um animal, né? Animalizou-se o negro, o índio, todos que eram diferentes, e supervalorizou o homem e a mulher branca, né? E isso criou uma hierarquia racial, vamos dizer assim, no mundo. No Brasil não é muito diferente. Se você pegar os dados do IPEA, você vai verificar o seguinte: os amarelos, que é a minoria da população em matéria de qualidade de vida, desenvolvimento humano, estão no topo dessa pirâmide de oportunidades. Depois vem os brancos, em terceiro lugar os negros e em quarto e em último lugar os indígenas, em matéria de oportunidade na sociedade brasileira. Bem, graças a essa minha pesquisa, e isso se divulgou bastante, a Fundação Palmares fez uma postagem que eu achei legal, teve muitas curtidas, compartilhamentos, e o tema que eu tenho, dá para fazer um curso de extensão tranquilamente, né? Mas então, como o meu tempo é curto, eu vou falar brevemente sobre algumas coisas básicas para mostrar que essa ideia de que a população negra ou africana, afrodescendente, não criou nada, é uma tremenda balela. Tem um livro de um amigo meu, Kate Clayton Holmes, é um dos livros, né? Ele escreveu um livro chamado Black Inventors, Crafting Over 2000 Years of Success. E ele homenageou o primeiro pesquisador chamado Henry Baker, que em 1913 pesquisou pela primeira vez sobre inventores e cientistas negros. Numa época em que muita gente duvidava da capacidade intelectual da população negra. Então, já faz 104 anos que existe esse tipo de pesquisa, né? Então, eu trouxe algumas poucas coisas, porque o meu tempo é curto, é só mesmo uma breve apresentação de invenções negras. E pensando aqui no pessoal da física. Só um instante. Bem, se os seres humanos evoluíram no continente africano, então foi lá no continente africano que o ser humano ele teve que aprender com a natureza a como sobreviver num ambiente hostil. Então, várias tecnologias e inovações que estão presentes hoje em dia foram criadas no continente africano. Por exemplo, o hábito de observação das estrelas. Os primeiros
os primeiros observatórios astronômicos, feitos em pedra e posteriormente aprimorados. Que dia é hoje mesmo? 24 de janeiro de 2017. O calendário que nós utilizamos, ele é de base egípcia. E, posteriormente, ele foi aprimorado pelos ocidentais. Mas a origem do nosso calendário, um dia de 24 horas, um mês de 30 dias, um ano com 12 meses, 365 dias, foi resultado de observação de antigos astrônomos egípcios, né? Dentre outras, na área da agricultura, na área da matemática. O berço da matemática é o continente africano. Não vai dar para aprofundar agora, mas essas informações hoje estão muito mais acessíveis, né? Então, política, arquitetura, urbanismo, tecelagem. Eu mesmo estou usando hoje uma roupa de algodão, né, e de kente, que é uma técnica que vem de Gana e da Costa do Marfim. É um tecido dos Axantes, que antigamente só os reis, só a realeza que podia usar, né? Então, existem várias áreas de contribuição das civilizações africanas e que fazem parte do nosso cotidiano, tá? Bem, os antigos egípcios transportaram cargas pesadas, como estátuas, como pedras, para construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi as pirâmides de Gizé. Ainda hoje de pé, de todas as 7, a única que está de pé até os dias de hoje, né? Utilizando uma técnica, não sei se dá para observar aqui. Você está vendo essa pessoa aqui, ó? Vocês estão vendo vários carregadores, né? E tem essa pessoa aqui com um vaso. Isso aqui é água. Recentemente, em 2014, cientistas descobriram que qual era a técnica que os egípcios utilizaram para carregar grandes blocos de pedra, pesando toneladas, e esculturas. Eles molhavam essa areia. Então, aqui mostra... Isso aqui foi descoberto por um laboratório de física da Universidade de Amsterdã. Então, aqui é a área sem a água. Muito mais difícil de carregar um objeto. E aqui, uma área onde foi jogado água. A partir do momento que os grãos, que se joga água, os grãos de areia, eles se unem. Então, facilita o processo de deslizamento dessa carga, né? Então, quem coordenou esse estudo foi o professor Daniel Bon, do projeto Aspectos Fundamentais do Atrito, e ele escreveu isso no jornal Physical Review Letters, né? Ele é responsável pelo como chama? O Laboratório de Pesquisas Fundamentais da Matéria, ok? Então, a imagem que aparece anteriormente é a parede no túmulo de Djehut-Hotep. Aqui tem uma imagem que mostra melhor essa técnica, tá? Ok? São muitas as contribuições egípcias. Por exemplo, a maquiagem, que muitas mulheres aqui estão usando. Alguém está usando sandália? Aqui, estou vendo uma colega aqui usando sandália. A sandália foi inventada pelos egípcios, era usada pelos homens e mulheres, né? Os egípcios construíram cidades. No continente africano tinham várias cidades. As bases da arquitetura também se encontram no Egito, que muita gente acredita que o Egito não faz parte da África, e sim parte da Ásia, faz parte do crescente fértil, e que o norte do Egito fazia parte da África branca, né? Diziam que os egípcios eram brancos, e aí nós temos novelas como José do Egito, Os 10 Mandamentos, e produções norte-americanas, hollywoodianas, que ainda insistem em mostrar um Egito branco. Mas se você pesquisa profundamente, você vai verificar que a origem do Egito é uma origem africana. Os egípcios eram negros. Óbvio, como era um império, posteriormente eles foram invadidos por povos africanos,
por povos vindos da Ásia e, por último, por um povo vindo do sul da Europa, que foram os romanos. Então, houve uma miscigenação aí. Mas a origem dessa civilização é negra africana. Tá? Então, isso ainda hoje é escondido por motivos político-ideológicos. Bem, eu vou falar agora de alguns expoentes, mulheres expoentes na área da física. Então, eu trouxe algo do Antigo Egito e trazendo um pouco agora alguns expoentes, como a doutora Sônia Guimarães. Ela é uma das biografadas do meu livro Gênios da Humanidade. Ela é professora da Divisão de Ciências Fundamentais do ITA, graduada em licenciatura em Ciências e mestra em Física Aplicada pela UFSCar, aqui, PhD em Física da Matéria Condensada pela Universidade de Manchester, e é a primeira doutora em Física negra. Tá? Tive o prazer de conhecê-la, uma pessoa excelente. Catemari Rosa, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Campina Grande, licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, mestra em Science Education pelo Teachers College e doutora em Science Education pela Columbia University, que está aqui, entre nós. A Nadia Ayad, que venceu o Desafio Sandvik 2016, uma competição global que premia ideias inovadoras para o uso de grafeno, uma das formas cristalinas do carbono, de forma sustentável em residências. Ela é recém-formada em Engenharia de Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, criou uma ideia que usa o material que é 200 vezes mais resistente que o aço, em dispositivos de filtragem e sistemas de dessalinização, buscando oferecer água potável diretamente para as moradias. Né? É uma pesquisa altamente fundamental. Katherine Johnson, agora eu vou falar de 3 cientistas super importantes, e recentemente foi feito um filme sobre elas, que vai ser lançado, ou já foi lançado aqui no Brasil, Estrelas Além do Tempo, em inglês, Hidden Figures, seria mais ou menos personalidades esquecidas, ocultadas, que é um termo melhor do que o termo que a tradução em português. Foi uma pesquisadora negra norte-americana que escreveu um livro sobre cientistas negras, 3 mulheres negras cientistas da NASA, na época em que havia segregação nos Estados Unidos, onde as leis de Jim Crow eram fortes, e que ajudaram para que o programa espacial norte-americano tivesse êxito. Tá? Então, a Katherine Johnson, viva até hoje, ela deve estar com seus 94, 98 anos, ela terminou o colégio aos 14 anos e se formou em matemática e língua francesa, no West Virginia State University, aos 18 anos. Uma menina prodígio. Um ano depois de sua graduação, Johnson foi a primeira mulher negra a ser selecionada para integrar um curso de pós-graduação na West Virginia State University. Entre os anos de 53 e 58, a física e matemática Johnson trabalhou como computador humano para o Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica, NACA, órgão que viria a ser a NASA. Antes de continuar, eu gostaria de falar uma coisa. Dentro dessa sociedade racista que a gente vive, de dominação, de hegemonia branca, existe uma hierarquia, além da cor da pele, né, também tem uma hierarquia de gênero. Né? Uma sociedade ainda onde o homem branco está no topo do poder, em segundo lugar vem a mulher branca, em terceiro lugar, pensando nos 2 grandes grupos étnicos que compõem o Brasil, vem o homem negro, e em quarto lugar vem a mulher negra. Então, essa realidade não acontece apenas no Brasil, é uma realidade que acontece no mundo em geral, e principalmente em países onde tiveram a experiência da escravidão e do racismo. Ela fez os cálculos para que o astronauta John Glenn se tornasse o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. Em 62, a NASA começou a usar computadores eletrônicos pela primeira vez. No entanto, Glenn se recusou a entrar no foguete antes que Johnson verificasse a rota criada pelo computador.
Outra contribuição importante de Johnson foi o cálculo da trajetória do voo do Apollo 11, o foguete que levou os homens à Lua pela primeira vez em 69. Além de tudo isso, a cientista é coautora de 26 artigos científicos e recebeu recentemente, das mãos do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uma das maiores honrarias do país, a Medalha Presidencial da Liberdade. Então foi feito um filme sobre ela chamado Hidden Figures, né? Aqui está a Katherine Johnson e o Obama homenageando. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mas ela não é negra, né? A gente pode lembrar de uma coisa, nos Estados Unidos existe a One Drop Rule. Antigamente era mais forte isso, né? A regra da uma gota. Se você tem uma gota de sangue negro, você é negro, ok? Então não importa a cor da pele, se você pode ser uma mulher de pele branca, olhos claros e cabelo amarelo, você tem uma gota de sangue negro, você é negra, ok? A gente imagina aqui no Brasil, negro é uma coisa quase que inacessível, né? Não, negro é o último tom. Tanto que o pessoal fala assim para mim, você não é negro, você é moreno claro. Para com isso. Isso não tem nada a ver com você. Me engana que eu gosto. Dorothy Vaughan. Vaughan se formou em matemática aos 19 anos pela Universidade Wilberforce. Em 1943, após anos trabalhando como professora de matemática, ela começou a trabalhar no laboratório de aeronáutica Langley Memorial, na NACA, que é a sucessora da NASA. Na época, as leis de Jim Crow, que eram as leis segregacionistas, onde a população negra não podia votar, não podia usar o mesmo banheiro, não podia ter, tinha que morar em bairros separados, hospitais separados, escolas separadas, estavam em voga, e por isso Vaughan fazia parte do West Area Computers, um grupo composto apenas de mulheres afro-americanas que trabalhava como computadores humanos. Diferentemente de Johnson, Vaughan não continuou no ramo da matemática com a chegada dos computadores eletrônicos. Ela percebeu que todas as mulheres do West Area Computers seriam as primeiras a serem demitidas com o uso de máquinas da IBM. Isso é importante, hein? Assim, ela decidiu aprender a programar e ensinou outras mulheres a tarefa. Em 1949, Vaughan tornou-se chefe da West Area Computers. Ela foi a primeira supervisora negra da história da NACA. A cientista continuou no laboratório até 1958, quando a NACA passou a ser chamada NASA. Em seguida, foi designada para a divisão de análise e computação da Agência Espacial. Aqui está a cientista no seu local de trabalho. Mary Jackson. Jackson se formou no Hampton Institute em 1942 com um diploma duplo em matemática e ciências físicas. Foi apenas em 1951 que a cientista começou a trabalhar com um grupo segregado, West Area Computers. Após 2 anos trabalhando lado a lado com Dorothy Vaughan, Jackson trabalhou para o engenheiro Kazimierz Czarnek no túnel de pressão supersônico, um túnel de vento de 60 mil cavalos que era capaz de explodir quase qualquer coisa com ventos próximos ao dobro da velocidade do som. Para que pudesse realizar experimentos dentro do túnel, Jackson precisou entrar em um treinamento que a promoveria de matemática para engenheira. No entanto, as aulas eram realizadas na segregada escola secundária de Hampton, e ela precisou de uma permissão especial para se juntar aos alunos brancos. Uma época em que o sangue de uma pessoa negra jamais poderia ser passado, transfundido com uma pessoa branca, porque se acreditavam que pessoas negras, brancas, indígenas, amarelas eram de raças diferentes, né? Em 1958, Jackson se tornou a primeira engenheira e mulher negra da NASA. A cientista foi autora e coautora de uma dúzia de relatórios de pesquisa. A maioria desses estudos são focados no comportamento da camada limite de ar em torno de aviões, que seria mais ou menos aerodinâmica, né? Aqui está a Johnson.
E aqui estão as cientistas, as 3 cientistas negras, né, que compõem esse filme. É importante dizer também que a primeira mulher negra a ir para o espaço também era formada em física, tá? Também foi pela NASA. Me fugiu agora o nome, daqui a pouco eu pego os meus dados aqui e falo o nome delas para vocês, né? E aqui são elas, né? E as atrizes que encenam nesse filme. Eu tenho mais algum tempo, Catemari? Como é que está meu tempo? Tem 30 minutos aí para fazer perguntas. Tá. Deixa eu só mostrar um negocinho aqui. Olha, a quantidade de invenções, de inovações criadas por pessoas negras é algo que passa da casa dos 10 mil, das dezenas de milhares de inventos, né? Eu consegui levantar algumas, esse meu amigo Kate Clayton Holmes levantou muitas outras. Eu gostaria de mostrar aqui, ainda tem 30 minutos, né? Quero mostrar algo só, um pouco, menos que isso, né? Espera só um pouquinho. Eu quero só mostrar aqui. May Carol Jemison é uma médica, ex-astronauta norte-americana, como especialista de missão a bordo do ônibus espacial Endeavour. Em 92, se tornou a primeira mulher negra a ir ao espaço. E aqui nós temos também o primeiro homem negro norte-americano a ir ao espaço. E ela, a primeira mulher negra. Só que o primeiro homem negro a ir para o espaço foi um cubano, Arnaldo Tamayo Mendes. Ele foi numa nave espacial, uma nave Soyuz, na época da antiga União Soviética, ok? Então, eu paro por aqui, agradeço a atenção. Quem quiser, depois eu tenho meu e-mail, eu tenho um perfil no Facebook, tá bom? Quem quiser me passar um e-mail para indicar o meu primeiro artigo, eu estou à disposição, tá? É só me entregar a lista com um e-mail válido, porque às vezes a gente joga o e-mail lá e volta, aí eu não tenho o que fazer, tá? Mas eu agradeço a oportunidade, viu? Valeu.